Olá, alunos do sexto ano, aqui é o professor Nilson. Hoje nós vamos complementar a aula de quarta-feira sobre prismas e pirâmides, certo? Os prismas, vocês estão vendo aqui, eu tenho várias figuras, ó, que eu já fiz aqui, ó. Os prismas são figuras como essas aqui, ó. São figuras que eles têm uma base, né, isso aqui, ó, certo? Tem na outra face oposta outra base, certo? Que pode ser qualquer polígono. Eles têm que serem opostos, tem que estar um de um lado, outro do outro. E as faces laterais são paralelogramas. No caso aqui, as faces laterais são retângulos, que é um tipo de paralelograma. Então, os prismas, como é que são os prismas? Eles têm as bases, que a gente chama de base, duas bases, que podem ser qualquer polígono, um pentágono, como vocês viram. Aqui, o cubo, ele é um tipo de prisma. Ele tem as bases, que pode ser qualquer uma das faces, são opostas e iguais. E em volta, não é isso que a gente chama de faces laterais, são paralelogramas, porque o quadrado também é um tipo de paralelograma. Aqui, ó, é um prisma de base triangular. Vocês estão vendo? As duas bases são dois polígonos congruentes, exatamente iguais. E nas laterais são paralelogramas. No caso aqui, ó, a gente tem retângulos, que é um tipo de paralelograma. São as das laterais. Então, isso são os prismas. Eles têm bases que podem ser qualquer polígono, pode ser base triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal, certo? E em volta, as faces laterais são paralelogramas, ok? E aqui a gente tem, ó, as pirâmides, certo? As pirâmides. Como é a característica das pirâmides? Ora, as pirâmides, elas também têm uma base. Observe que nas pirâmides é apenas uma base. Nos polígonos duas, não é isso? Bases opostas. Nas pirâmides uma base. E as faces laterais todas são triângulos. Aqui você tem, ó, uma pirâmide de base triangular. Ou seja, a base dela já é um triângulo. E para ser pirâmide as outras faces têm que ser triângulo. Aqui a gente tem um caso mais conhecido, ó, que é uma pirâmide de base quadrangular, certo? Aqui está a base e todas as faces laterais têm que ser triângulos para ser uma pirâmide, ok? Ó. Aqui a gente tem uma pirâmide de base pentagonal, ó, a base e as faces laterais todas são triângulos, certo? Bom, o que a gente tem que saber sobre isso? Quantas faces, que são as figuras que compõem, quantas faces, quantos vértices e quantas arestas tem cada um desses elementos. Olha, vocês observem que, tomando em relação à base, fica muito fácil saber. Aqui é fácil porque é uma figura simples. Você tem os vértices, que são? São os cantinhos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, já que é um pentágono, né? E aí, só vai ter mais um vértice, porque, ó, eles vão se juntar às faces laterais, formando outro vértice. Num prisma, nem esse aqui, também são os cantos, os vértices. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. E é claro, se você virar, ó, na outra face tem mais 5, certo? Correto? Nesse caso aqui tem 10. Bom, mas a relação que existe entre os vértices e as arestas eu vou mostrar já de uma forma mais didática. Eu quero que vocês vejam esse aqui, ó. Esse aqui não é considerado nem prisma nem pirâmide. Nem todos os poliedros são prismas e pirâmides. Na verdade, a maioria não são, certo? Quando tem aquelas características que a gente falou, a gente diz que é um prisma ou uma pirâmide. Observe que aqui, se eu chamar algum desses aqui de base, vocês vão ver que os outros é tudo triangular, todas as outras faces. Por que que não é, então, uma pirâmide? Não é isso?
Bom, é por causa das relações entre vértices e arestas, que na pirâmide, vocês vão ver daqui a pouco, entendeu? Isso aqui não vai se encaixar como uma pirâmide, e nem tão pouco como prisma, porque como tudo aqui é triângulo, ele não vai ter as faces laterais como o paralelogramo. Bom, vamos para cá. Vou mostrar primeiro aqui para vocês, ó. Bora ver essa parte aqui logo, que é o dos prismas. Os prismas, como a gente já viu, ó, o de base triangular, vou chamar de VB a quantidade de vértices da base. São 3, não é isso? Já que é um triângulo. Qual é a quantidade de vértices totais do prisma de base triangular? Ora, é 2 vezes a quantidade de vértices da base. Você observa que você tem uma base aqui, 3, não é isso? Quando você vira, ó, na outra tem mais 3, então dá 2 vezes. Não é isso? Os vértices totais, que é o VT, ó, 2 vezes os vértices da base. As faces é a quantidade de vértices da base mais 2. Por quê? Ó, de cada ladozinho aqui da face, que a quantidade de lados é igual à quantidade de vértices, sempre parte, ó, uma face, ó, desse lado. Tem essa face, nesse tem essa, e nesse aqui tem essa. Então, ó, de cada lado, não é isso? Vai estar partindo uma face. Então, além das 2 faces da base, você tem a quantidade de faces laterais igual à quantidade de vértices da base. Então, ó, é vértices da base mais 2, que são as 2 faces. Ou seja, o vértice da base, que é 3 mais 2, 5 faces. E a quantidade de aresta é 3 vezes os vértices da base. Ó. As arestas são as linhas. Ó. Tem 3 aqui, não é? Ó. Não é isso? 3 na outra face, faz 6. E existem essas aqui, ó, que são as arestas que ligam as faces. Que no caso também, ó, nesse caso são 3. Então é 1 vezes 3 numa face, 2 vezes 3 na outra. E ó, tem mais 3 aqui. 3 vezes 3. Não é isso? Essas relações dá certo com qualquer outro prisma, não importa qual seja a base. A base aqui é 4. Qual é a quantidade de vértices totais? 2 vezes 4. É 2 vezes os vértices da base. Da face é a quantidade de vértices da base mais 2 a quantidade de faces. É esse aqui, ó. Ele tem vértices totais 8, que é 4. Nessa aqui de cima. Quando você vira, tem mais 4 embaixo. E a quantidade de aresta, da mesma forma do outro lado, 3 vezes os vértices da base. Se verifique em qualquer prisma essas relações. Esse aqui, ó, tem 5 vértices na face de cima, mais 5 na face de baixo, que é o total de vértices que ele tem, o total de cantinhos. Não é isso? As faces é a quantidade de vértices mais 2. Que tem 5 faces partindo de cada vértice, não é isso? E além das 5 faces laterais, tem as duas bases, não é isso? Esses 2 são as 2 bases. E as arestas, 3 vezes a quantidade de vértices da base. Você tem uma vez na primeira base, na base oposta, 2 vezes. E aí você tem essas arestas ligando as bases, que é mais 5 arestas, ou seja, tem 3 vezes 5. Essa é a relação, ó, entre os vértices da base dos prismas. E aqui do lado vocês têm a relação entre os vértices da base das pirâmides. Aqui, ó, agora começar aqui com a triangular. É isso? Os vértices da base é 3. Como só parte de cada vértice, as faces vão partir delas e se juntar formando um outro vértice, então além dos da base, que são 3, só vai ter mais um vértice, ó.
Então, vértice da base mais 1 nas pirâmides. Certo? Vocês observam que a quantidade de vértices e quantidade de faces é a mesma. Nas pirâmides, quantidade de vértices e quantidade de faces é a mesma. Como eu sei que a quantidade de vértices da base é 3 e 3 mais 1 é 4, ó, já foi feito aqui e já coloquei aqui também. E a quantidade de arestas? Ora, já tem 3 arestas na base, ó, não é isso? E de cada vértice parte outra aresta, ó, de cada vértice da base parte outra aresta, ou seja, mais 3, então dá 2 vezes os vértices da base. Essas relações aqui, ó, para a pirâmide, também se verifica nas outras figuras. Se a base for um quadrado, está aqui, ó, pirâmide de base quadrada, quantidade de vértices é 4 mais 1, dá 5. A gente já viu que a quantidade de faces é a mesma quantidade de vértices, então a mesma relação. E a quantidade de aresta é 2 vezes a quantidade de vértices da base. Você tem 4 arestas aqui, ó, na base, e aí de cada vértice parte outra aresta. Como são 4 vértices, ó, dá 2 vezes 4, não é isso? 2 vezes 4, ok? A relação também se verifica para o pentágono, que é uma pirâmide de base pentagonal. A base tem 5, e aí mais 1 aqui faz o 6. A quantidade de faces é a mesma, ó, tem uma face aqui, não é isso? E em volta, ó, as 5 faces triangulares, não é isso? 5 triângulos, faz 6 também. E a quantidade de aresta é 2 vezes a quantidade de vértices da base. A base tem 5 arestas, ó, que são as linhas, ó, as quinas, 5. E de cada vértice parte, ó, outra aresta, que no caso são 5 também, não é isso? Então 5 aqui em volta, mais 5 aqui. 2 vezes os vértices da base. 2 vezes 5, 10. Eu espero que tenha ajudado aí a complementar a aula que vocês viram na quarta-feira, viu? Bons estudos e até a próxima.